Homens e a História. Nosso é o espanto, nosso é o estupor, nossa é a preocupação. Frases como esta se diziam em discursos rotarianos ou diante das pirâmides do Egito, mas nós, católicos, raça humilde e altiva, que não reconhece outro Senhor senão Deus dos exércitos, sabemos que a história, com minúscula ou maiúscula, tomada como curso dos acontecimentos ou como registro deles, estudado pelos homens, pode ser julgada, mas não pode julgar coisa nenhuma. E sabemos que não é diante do trono do século XX ou do século 30 que prestaremos conta de nossos atos. As consequências de tais afrouxamentos de doutrina e de redação se traduzirão rapidamente em afrouxamentos morais e disciplinares, e veremos espetáculos espantosos nas casas de recolhimento e de oração. Em 1967, temos em Belo Horizonte e em São Paulo conventos dominicanos e beneditinos que abrem suas portas a falsos estudantes da UNE sob pretexto de retiro espiritual. Nesses dias escrevi, ia eu formular um apelo, mas quando os religiosos chegam a mentir, e mentir descaradamente, pretendendo que se enganaram e que tomaram um ajuntamento de moços como desejo de retiro espiritual, todos os apelos se tornam inúteis e ingênuos demais. O Globo, 2 de julho de 1967. Em 1968, como se tornou manifesto ulteriormente, os guerrilheiros de Marighella tinham quartel-general, ou cabeça de ponte, o Convento das Perdizes, em São Paulo. Quando as autoridades policiais prenderam Frei Chico, o prior, para prosseguimento do inquérito, todos os padres e frades progressistas se moveram e organizaram uma passeata diante do DOPS, em São Paulo, vestidos com os hábitos que já haviam desprezado. A CNBB pressionou o governo, o cardeal Rossi pressionou o governo do Estado e depois a presidência da República. Estes senhores agiam em função de 2 novos princípios ou novos dogmas. Primeiro, sendo dominicano preso, não podia ser revolucionário e muito menos comunista. Segundo, sendo militares as autoridades que promoveriam a diligência, ela era evidentemente injusta. O provincial e o vice-provincial dominicanos já preparavam as malas para deixar tudo, como ulteriormente efetivaram. E é nessa atmosfera de apostasias e de corrupção que os senhores bispos resolvem corrigir as estruturas econômicas da América Latina e aprazam reunião na Colômbia, em Medellín, onde, com base no manifesto marxista do padre belga José Comblin, elaboram um documento inflado de autossuficiência, mas absolutamente vazio de qualquer saber socioeconômico. O senso comum de nível mais rudimentar os aconselharia a não discorrerem tão profusamente sobre matéria que tão mal conhecem e que escapa à sua jurisdição, enquanto lavrava um incêndio nas próprias dioceses abandonadas e as almas eram devoradas. Sim, senhores bispos, as almas que lhes foram confiadas se perdem. Ou não, mas então, se a salvação não é o mais importante dos affairs, se não é para cooperar com o Cristo crucificado que os padres e os bispos são padres e bispos, então fica provada, à luz da Gaudium et Spes ou de outros tópicos conciliares que invoquem a história, a perfeita inutilidade do esbanjamento do preciosíssimo sangue. Um ano depois, estoura o escândalo de Marighella. E logo depois, como era de esperar, surgem da Europa, de onde nos vêm as diretrizes e os agentes da corrupção,
denúncias contra arbitrariedades e perversidades praticadas pelo governo do Brasil. O tenebroso nadir de todo esse amontoado de perversidade e estupidez é atingido no dia em que todos os provinciais dominicanos franceses escrevem uma carta ao cardeal Leroy, presidente da Comissão de Justiça e Paz. Nessa carta inimaginável, os provinciais franceses, negando pura e simplesmente os fatos, atribuem as notícias à invencionice do governo brasileiro. O que terá acontecido na ordem dominicana, perguntaria alguém que tivesse cochilado, não 100 ou 200 anos como no apólogo do frade que se entretém com o canto melodioso de um pássaro, mas apenas 20. Sim, o que aconteceu entre a data do desembarque do Padre Lebré no Brasil e o dia em que Marighella marcou o encontro fatal com 2 comparsas duplamente traidores? Apenas isto. Os erros, os desvios produziram suas consequências e alargaram-se. Recrudesce em toda a América Latina a onda de assaltos e sequestros. Praticam-se friamente crimes espantosos. No aniversário de morte de Guevara, é decidida nos tribunais revolucionários a condenação à morte de um norte-americano qualquer. É justiçado o oficial Chandler quando saía de casa com seu filho de 11 anos. Entusiasmado com esses feitos praticados por jovens, o arcebispo de Olinda e Recife sai voando e em Paris dá à revista L'Express uma entrevista que fica registrada para a vergonha do planeta Terra. Ele aplaude os sequestradores assassinos, pede bis, escreve em livro que devemos abrir aos jovens crédito de ilimitada confiança. E nós nos perdemos em monótonas indagações. Como se explica? O que aconteceu com o concílio? O que aconteceu com o Papa? Com os bispos? Com as freiras que vendem prédios, imagens, objetos sagrados para saírem por aí a multiplicar conferências sobre o sexo? O que aconteceu com a igreja? Has the church gone mad? Uma ponta do mistério está no livro santo. Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para ajoelhar-te como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, vai e conforta teus irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Nesta hora sexta do século, Deus permitiu que Satanás passasse pelo crivo os discípulos de Jesus. Se quisermos lograr algum entendimento de tão sombrio mistério, será preciso voltar anos atrás, a fim de ver e auscultar o que andaram fazendo os homens que descendiam de uma civilização cristã e orgulhosamente anunciavam o surgimento de um novo humanismo. Nas páginas subsequentes trago minha minúscula colaboração, arrancada das lágrimas e do estudo e tornada possível com a graça de Deus e com a sobrevivência que já me causa certo espanto. E que quero aproveitar para o serviço da mesma Igreja de Deus, tão bela, tão luminosa, mas momentaneamente toldada, eclipsada pelo enxame dos que a abandonam, mas ainda se detêm em torno de suas torres, diante de sua porta, para o triste mister de um escândalo rendoso e de uma última bofetada na mãe e mestra que renegam. Ousemos desejar que esses maus filhos se afastem mais lealmente e vão comer bolotas com os porcos, porque essa será talvez a última oportunidade que terão de sentirem um dia saudades da casa do Pai. E como filhos pequeninos que temem e tremem nesta hora crepuscular, nesta hora do lobo,
coloquemos estas páginas sofridas e choradas aos pés de Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos. E agora que já esbocei em resumo de nossos itinerários e de nossos extravios, deixemos o Brasil, aonde apenas chegaram os efeitos de causas remotas e alheias. Proponho ao caro ouvinte, nas páginas deste livro que ainda não começou, a procura, a indagação. Não digo das causas de tão assombrosos acontecimentos, por me parecer que o termo é austero demais e que a aventura está acima de minhas forças. Mas digo procura e indagação dos sinais, das pegadas, dos sulcos que vem deixando na história a passagem de uma caravana destruidora. Contentemo-nos com os marcos mais próximos e recentes e procuremos de onde eles vieram, o que disseram, por onde passaram. E não se deixe de que estejam na Europa e principalmente na França, na Inglaterra e na Espanha os personagens da comédia de erros. Nem espalhe por aí que me desinteressei da própria história pátria. Na tragédia ou comédia de que depende a sorte da civilização, por alguns milênios já escrevi e continuo a escrever milhares de páginas sobre o que vem acontecendo no Brasil. Reunidas em volume dariam 10 livros maiores do que este que hoje ofereço. E agora partamos, examinemos o chão do século e procuremos de onde vieram eles, os principais, por onde passaram e o que pelo caminho deixaram, e retiremo-nos para esperar novos avanços da sinistra caravana que dá à desesperança e ao nada do século nomes de otimismo e de progresso.